Fala pessoal, eu sou o Fortunato, artista de 26 anos. Eu tô fazendo esse vídeo, na realidade, porque eu queria contar um pouco sobre a história, né, de um dos meus primeiros projetos realmente estruturados, né, que foi um EP que eu lancei em setembro de 2024. Queria contar um pouco. Na época que eu lancei, eu não cheguei a me atentar aos detalhes exatamente, tipo, nessa parte de contar uma história, porque eu tentei criar um universo dentro da narrativa do EP e postei algumas coisas, né, a respeito, enfim, no Instagram, algumas imagens que eu tinha feito, fiz um ensaio de fotos para poder exemplificar toda a ideia do EP e tal, mas eu acho que acabou passando meio batido, enfim. Eu não fiz um conteúdo tão focado nisso pro TikTok, nem no Instagram, algo que ficasse mais claro, no caso, do que eu queria passar. E pra quem já escutou, ou pra quem não ouviu, sabe que tá escutando um projeto que tem uma profundidade, sabe? Tem, tipo, algo a acrescentar numa narrativa maior. Então, eu queria explicar isso pra vocês. Primeiro, eu tive a ideia pra fazer esse EP em 2023, mais ou menos, se eu não me engano. E eu tive a ideia a partir de uma imagem que eu vi no Facebook. Uma imagem, tipo, aleatória, assim, que apareceu pra mim. E aí me deu um insight de fazer um projeto voltado pra esse tema, que é essa imagem que eu vou deixar aqui pra vocês. Que mostra o Cronos, né, cortando as asas do Cupido, do Eros, no caso. Né? Cronos, um antigo titã da mitologia grega, enfim, faz um paralelo com essa questão do amor. E aí isso me despertou uma ideia muito forte de fazer um EP voltado pra esse sentido. E a partir dessa imagem eu fui desenvolvendo. O nome Sobre Amor de Novo, ele vem de algo que vem da minha infância, adolescência, né? Na época da escola, que eu também gostava de cantar, enfim, já escrevia, já compunha com os amigos. E sempre que eu mostrava alguma música pra eles, era mais voltado pra esse tema de love song. Era muito inspirado pelo Charlie Brown, enfim. Acho que já ficou bem claro pelas coisas que eu posto e tal. E aí teve um amigo meu que me falou uma vez que eu fui mostrar uma música pra ele e tal, tava cantando e ele falou, nossa, mas sobre amor de novo e tal. E aí isso ficou na minha cabeça por uns anos, mas eu nunca achei que eu fosse transformar esse conceito num projeto maior. As músicas retratam um período entre mais ou menos 2020 a 2024, começo de 2024. Eu tive a ideia de fazer o EP em 2023, porém eu tinha algumas músicas que já estavam dentro desse tema antes de eu pensar no conceito do projeto. Então a minha evolução musical ela foi bem crescente, sabe? Por conta de eu não ter feito todas as músicas num período, eu ter dividido entre esses períodos. Então foi uma escalada. Então é legal porque tem uma diversidade bacana, tipo, tem estilos diferentes de beats que eu me aprofundei, que eu me interessei na época. Tem uma narrativa, querendo ou não, diferente de uma música ou outra. Tem umas que são mais comerciais, outras que são mais pessoais, enfim. Então, eu acho que é legal porque ele trata bastante a evolução que eu tive, tanto de lírica, tanto de musicalidade nesse período. Começando com Sobre Amor de Novo. Foi uma faixa que eu escrevi em 2022, durante um breve período de um relacionamento com uma menina e tal. Enfim, é uma faixa bem pessoal, que fala sobre esse conflito. Na verdade, nessa época, eu tava querendo fugir um pouco desse padrão para escrever outras coisas, mas eu não conseguia. Tipo, eu sempre voltava para esse mesmo tema, enfim, falava sobre essas mesmas coisas nas minhas músicas, e no caso elas abordam temas específicos dentro da linguagem do amor. Apesar de eu não ter lançado tantos projetos oficiais assim, eu tenho muita música escrita e guardada, que eu compartilhei com alguns amigos, enfim, mostrei para algumas pessoas, e a maioria do tema era relacionado a isso por conta desse período da minha vida. Então, eu fiz esse projeto pensando nisso. É uma narrativa que vai se construindo ao longo das 6 faixas. Então eu peguei alguns aspectos da minha vida real e condensei nessas faixas, entendeu? Coloquei elementos que aconteceram e ao longo do vídeo eu vou exemplificar alguns pra vocês. Por exemplo, tem uma parte da música que eu falo: ela me vê cantar, pensa como eu sou bom, gravam no seu celular, eu cantando Charlie Brown, um minuto de silêncio, não param de te olhar, ela fica vermelha e começa a me encarar. Nessa parte, eu tô contando algo real que de fato aconteceu numa noite que a gente saiu e tal, tava tendo música ao vivo num barzinho, perto onde eu trabalhava, e ela me pediu pra falar com o cara pra pedir uma música específica e tal, só que aí eu pedi pra cantar, do nada assim, eu tinha bebido uma cerveja e tal, enfim, tava meio desinibido, aí eu fui lá e cantei uma música, e tem um vídeo até que eu postei no meu Instagram desse dia, enfim, desse momento que foi gravado por ela e tal, e aí eu citei essa parte na música, que fala do momento que você conhece uma pessoa, enfim, vai conhecendo, se apaixonando e tal, o tempo vai passando, porém você percebe que não é aquilo que você gostaria que fosse, e você percebe que você está repetindo um padrão dentro do relacionamento. E você tenta ficar, tenta fazer dar certo, tenta fazer acontecer, mas no fundo você sabe que não vai dar. E você trata como se fosse um jogo, enfim. As relações, elas têm conflitos e conflitos de briga, quanto de interesse, quanto de futuro. E você gosta, tem sentimentos, só que você sabe que não vai dar porque vocês são muito diferentes, enfim. E nesse meio tempo, eu tento provar o contrário, mesmo no fundo sabendo que não é algo que vai funcionar. Socialites, ela é uma música mais comercial, ela tem uma batida mais dançante e tal. É basicamente aquele momento após que você termina com alguém e você, enfim, sai, vai se divertir, conhecer pessoas e tudo mais. E nesse meio tempo, como eu sou um cara muito sortudo, eu conheço uma outra mulher que eu me apaixono e tal, só que ela tem um estilo totalmente diferente. Tem aquele estilo de vida mais instagramado, né, no caso.
Só aquela mulher que é mais difícil de você conquistar e tal, que você conhece, você se atrai por ela pelo jeito dela ser, porque ela tem um jeito autêntico, mas ao mesmo tempo você sabe que não é nada, tá ligado? Você não vai virar nada. Mas você se deixa levar, porque você tá naquele momento, né? Tipo, de aproveitar e curtir e tal. Tanto é que tem uma parte da música que eu falo assim, começa rodando por aí com a minha boca roxa. Só me diz quem é aquela mina com essa tatu na coxa. Um coração com uma rosa enrolada. Andando por aí, não ligando pra nada. Com todo preto, cabelo preto. Quem tenta se envolver nunca sai ileso. Mas eu mereço uma chance de tentar. E ela me diz que só precisa de uma chance pra me magoar. Enfim, aí a música vai seguindo e vai retratando esse momento, entendeu? Desse tipo de pessoa que você conhece. E essa música, ela vai criando um ambiente. Eu vou descrevendo bem os ambientes, bem como é a mulher e tal, bem a situação, que você consegue visualizar. Eu jogo algumas rimas rápidas, né, para as pessoas captarem a mensagem, mas você consegue ver, é uma música bem visual, tá? Você consegue imaginar bem. E aí, enfim, aí a música vai seguindo e vai retratando esse momento, entendeu? Desse tipo de pessoa que você conhece. Acho que é evento canônico na vida de todo cara, tá ligado? Você trombar com esse tipo de pessoa. Aí tem Eu Me Sinto Bem, depois de Socialites, que já é uma música mais pessoal e mais interpessoal também. Assim, já é algo mais sobre sentimento. Basicamente, a ideia desse som é naquele momento que você, enfim, se libertou de uma fase ruim, tá ligado? De uma pessoa ruim, de momentos ruins, e você já tá, tipo, se reconstruindo, tá ligado? Já tá curtindo, já tá, tipo, vivendo a sua vida, tocando a sua vida, e aí você percebe que aquela pessoa acaba retornando pra sua vida de algum jeito, seja nos seus pensamentos, seja tentando voltar diretamente, entrar em contato, restabelecer conexão. Então, essa música ela tem umas camadas, porque eu falo desse momento, né, que eu já deixei de lado essa parada, falando em tudo que ela fez, eu me sinto bem, não parei de procurar mais nem encontrei ninguém, essas coisas que me fazem seguir além, quando nada mais importa, ela sempre vem. Falo sobre isso. E também tem uma outra parada pessoal que aconteceu na minha vida há uns anos atrás, tem uma menina que eu me relacionei e tal, enfim, não deu certo. Ela acabou inventando uns boatos sobre mim, enfim, pra uma rapaziada que eu conhecia e tal. Espalhou umas mentiras aí ao meu respeito, que não vou falar, mas enfim. E aí eu canetei sobre isso, tá ligado? Cantei sobre essa parada. Então começava assim, era como algo muito bom que acontecia, tipo, aquela parada que é bem intensa, tá ligado? Acontece de forma bem intensa e vai se esfriando e entrando mágoas e rancores pelo meio do caminho. Então começa assim, bebê, amo como você fica sem pronta pra matar a minha sede. Eu flagrei seu olhar na minha cama e vi que você mente. Ela me disse que seguiu e hoje não pensa mais na gente. Sei que você sente. Aí entra esse verso. Não fale de mim, não sou roda de amigos. Jogou meu nome na lama por puro capricho. Nem sempre tô calmo, mas lido com isso. Mesmo quem manda esse back, eu não fico esquecido. Já mostra essa parada que eu tenho, esse certo rancor por isso que aconteceu, tá ligado? Começa falando sobre relacionamento, só que ela é a única música do álbum, dependendo no caso, que ela também expande para outros temas. Então, além de falar sobre relacionamento, ela fala sobre conflitos internos, sobre uma luta pessoal para se provar, para você conseguir chegar onde você quer chegar. E nesse meio tempo, essa questão de você às vezes não se sentir suficiente na parada, às vezes de você fingir que tá aceitando o fim de algo de uma forma que você não transpareça, que você realmente tá chateado. E nesse meio tempo, você lida com essas questões de relacionamento também, que é uma coisa que, no fundo, suga muito da sua energia, tá ligado? Mas também te catapulta pra cima, sabe? Tipo, te dá uma força pra seguir em frente e fazer o que você deseja. Tanto é que se não tivesse passado por essas coisas, essas músicas não aconteceriam, não teria escrito elas, tá ligado? Então, nessa música eu reconheço isso também, sabe? Reconheço a importância de tudo que tem acontecido. E no final sou grato, porque contribuiu com a minha arte. E a quarta música é O Que Ela Gosta, que é uma música bem descontraída, bem comercial mesmo, que eu fiz pra tocar em rolê, tá ligado? Uma música que não fala sobre muita coisa profunda. Ela é um storytelling também, então ela conta sobre uma história que eu criei e tal, com algumas coisas, com algumas pontas de verdade. E, enfim, é uma música mais descontraída. Eu acho que a parte mais pessoal dela é no final, que eu falo... Se eu te falasse o que eu sinto, mas eu não sinto nada, esse tempo sozinha te deixou mais amargurada, ouvi um bom som que te faz lembrar, ouvi a minha voz que te tira o ar, a última que eu dediquei foi num bar, a gente parou de se falar e não vai voltar. Que aí eu remeto sobre amor de novo, né? Ao mesmo tema que eu falei na primeira música, o que mostra o desfecho da história. Tipo assim, a gente nunca mais falou e foi cada um pro seu canto, e é isso, tá ligado? Acho que essa é a parte mais pessoal dessa música. Mas é uma música legal pra você ouvir, enfim, você imagina o cenário da praia e tal, legal. Bom, Isa é a quinta e penúltima música. É uma música que basicamente ela fala sobre uma mulher que eu me relacionei durante um tempo, porém não é exatamente uma música inteira dedicada pra ela. Ela fala basicamente de você ter algo bom em um momento da sua vida e você não saber reconhecer e não saber o que quer porque você não sabe quem você é, se você vai... Como é que fala? É sobre você não saber o que você quer e não saber valorizar alguém totalmente bom na sua vida. Porque parece que quando a gente tá procurando algo por muito tempo, quando a gente finalmente encontra esse algo,
essa pessoa que parece ser boa pra nós, por algum motivo a gente não consegue seguir e dar um passo de se comprometer. E é basicamente o que eu falo nessa música. Entre uma dualidade da gente estar se envolvendo e gostando um do outro e tá, enfim, criando um relacionamento, e entre outra parte talvez eu enjoar dessa pessoa, enfim, e talvez não querer seguir por ver outras possibilidades que de repente nem seriam boas pra mim. Então, nessa música eu admito essa fragilidade, enfim, só que ao mesmo tempo eu tento, mas algo no fundo não me deixa me comprometer. Tanto é que na música eu falo, sabe que eu não tenho tempo pra perder, mas eu tento. Com você eu me convenço, vale a pena esse momento. Sabe que a vida corre, a gente corre atrás de uma chance, um instante de fazer tudo mudar. A chance de me provar. E eu sei qual é o seu lugar. Tava ao meu lado, mas eu não quis enxergar. Falo sobre eu ter reconhecido o quanto ela era especial e o quanto ela buscava de mim, enfim, o quanto poderia ter sido algo pra minha vida, só que eu reconheci tarde demais. E, enfim, essa música fala sobre isso, tanto é que eu escrevi ela anos e anos depois, em 2024, 23, final de 2023, por aí. Anos depois do acontecimento, e eu só reconheci anos depois. Que é o que acontece muitas vezes com a gente durante a vida, né? A gente, às vezes, só percebe que a gente tinha algo bom e verdadeiro e sincero muitos anos depois. E foi o que aconteceu comigo, eu escrevi essa música. Nem tudo na música é sobre esses acontecimentos, enfim, fala muito mais sobre mim do que sobre ela, mas eu cito essa questão, tá ligado? Coloco esse nome, querendo ou não, que gera um certo impacto. Tem um refrão muito bom também, né? Que ele fala, Ira, as noites indecisa, mas ela sabe que precisa do meu amor. Eu faço esse jogo de palavras com o nome dela, demonstrando toda a atmosfera da música, e o que ela me fazia sentir, e o que fazia ela sentir, que era talvez uma sensação de conexão, mas ao mesmo tempo de afastamento, porque era muito intenso, só que enjoava rápido, sabe? Era intenso demais a ponto de afastar, mais pelo medo e pela imaturidade do que por qualquer outra coisa. Então essa música ela fala basicamente sobre isso, ela tem um instrumental muito calmo, sabe? Uma música tranquila e tal, enfim, ela é bem lenta, é uma baladinha bem lenta e tal. É aquela música que você escuta e você fica tranquilo, ouvindo de boa, escutando o fone ali, não trampar, tá ligado? E você lembra de momentos da sua vida, talvez se você se identifique com o que eu tô falando, você vai lembrar escutando essa música. Tem um riffzinho de guitarra também muito legal no final, e tem também algumas características de música eletrônica no meio, então ficou uma salada de fruta assim, sabe, bem diferente, ficou boa música. E dá uma quebrada, né, na atmosfera, porque vem de uma música bem mais dançante, mais pancada, e aí vem uma música calma e tal, deixa o ouvinte mais relaxado, tá ligado? Então eu acho que ela é uma das melhores também por conta disso. Ela vem bem destoada das demais, na minha opinião. E a última música é Cupido de Dureg. Essa música é bem autoexplicativa. Ela conversa bastante com a primeira música e com a capa do EP. Ela faz uma junção a esses dois elementos, né? Do que eu tô dizendo na música e do visual da capa do EP. Ela fala basicamente sobre aquela sensação que a gente tem, depois de você passar por certas situações na sua vida, né? Quando você já tá mais velho, de encontrar pessoas que parecem ser as mesmas, enfim. Obviamente, as mulheres não são as mesmas, nenhuma, mas quando você acaba passando por ciclos e repetindo as mesmas situações, acontecendo as mesmas situações, você acaba se tornando tendencioso, e tudo que acontece parece ser uma repetição, sabe? Às vezes, de uma forma não totalmente semelhante, mas similar, né? No caso, que foi a experiência que eu tive. E essa música, ela conversa muito com aquela música All Girls Are The Same, do Juice WRLD. Ele fala exatamente isso, né? Eu costumava ouvir essas garotas são as mesmas, e eu falo, eu costumava ouvir que essas garotas são as mesmas, fatos verdadeiros escritos naquelas letras. Experiência própria, eu acho que não. E aí depois eu vou construindo a música. E além dela falar sobre isso, né, sobre disputa de ego, disputa de quem mente, de quem engana mais, ela fala também sobre o momento que eu tava passando, que eu já não tava tão bem com a pessoa que eu tava conhecendo e tal, enfim, tipo de uma situação que já não tava tão bem, e você acaba conhecendo uma outra pessoa, enfim, que não é muito melhor também, tipo, no momento parece, mas depois você sabe que não é, depois você vai saber que não é. Você acaba trocando tudo por uma outra experiência, tá ligado? E destrói algo que... Você tá trocando 6 por meia dúzia, basicamente, o que eu fiz. Tá trocando 6 por meia dúzia, basicamente, o que eu fiz. Então, essa música fala sobre isso. Quando eu falo sobre o Cupido de Drag, eu tô falando justamente na arma, que é tipo o amor e tal, enfim, que representa o amor, né? Um personagem que representa o amor. Só que nesse sentido, eu não quero que ele esteja, tipo, pra fazer alguém se apaixonar, entendeu? Eu quero que ele me proteja, tá ligado? É como se eu convocasse o Cupido pra ser o meu segurança. E quando ele sai do controle, eu tenho que ir atrás e caçá-lo e tentar recuperar toda essa situação, enfim, tentar conter a situação. Tanto é que eu tenho um visualizerzinho que eu falo, enfim, mostra exatamente esse processo, né, esse ciclo que acontece. Então,
ele fala sobre isso. E no refrão eu falo, eu quero meu cupido de durex com uma arma carregada, atirando pra matar e não apaixonar, me protege muito mais que meu anjo da guarda, os únicos que eu posso confiar. Fala exatamente sobre isso, sobre confiança. Além de, tipo, de eu citar na música que eu não posso confiar nas pessoas totalmente, num geral, é o que dá a entender, as únicas pessoas que eu posso confiar são, enfim, nessas, tipo, nos meus seguranças, no cupido, que eu criei e alterei pra minha fantasia, e no meu anjo da guarda, que é o que protege a todos nós, né, o nosso próprio anjo da guarda. E aí a música ela vai se desenvolvendo, falando sobre outras situações também, né, no segundo verso, fala algumas outras situações pessoais minhas e tal, e também eu vou dando indícios de como a história termina e vai terminar e tal, e no final não dá certo, mas eu vou contando essa história. E a conclusão de tudo é que o meu EP, ele é basicamente mais sobre mim e sobre as transformações que essas mulheres que passaram na minha vida fizeram, tanto nas minhas atitudes, no meu caráter, enfim, na minha forma de enxergar o mundo e enxergar o amor, do que basicamente sobre elas, entendeu? Nenhuma dessas músicas é endeusando nenhuma mulher, nenhuma dessas músicas é, tipo, romantizando totalmente o amor e tal, é falando sobre um amor cru e verdadeiro, sabe? Tipo, sobre experiências verdadeiras. Sobre a minha percepção sobre essas experiências. E sobre eu reconhecer o problema dessas situações, reconhecer o problema de tudo que aconteceu também, porque não foram só coisas boas, tiveram problemas, né? Enfim, eu deixo isso claro nas músicas, de como eu consegui evoluir e transformar isso em algo bom. Coisas que não foram boas, experiências que não foram totalmente boas, né? Tem o seu valor, mas não foram totalmente boas. E eu consegui transformar em algo bom, transformar num projeto concreto e com início, meio e fim, sabe? Fechadinho. Então é mais sobre isso. As músicas elas falam sobre como é o amor verdadeiro, que essa questão de cortar as asas do cupido que tem na capa e que tem na imagem que me inspirou a compor, não é sobre cortar as asas do amor para você não sentir, você não se apaixonar nunca mais e ter medo de gostar de alguém. É sobre você cortar o amor fantasiado, sabe? Você não corta a possibilidade de amar, mas você transforma o amor em um amor verdadeiro, um amor com os pés no chão. O meu EP ele fala basicamente sobre isso, sobre como essas experiências me transformaram, né? Como ser humano, como homem, enfim, como artista também musicalmente, mas não me fizeram, tipo, perder a minha essência total, entendeu? Continuo sendo eu mesmo, sendo autêntico. E é isso, eu gosto de ser assim. Então se você ainda não conferiu o meu EP, se você ainda não foi escutar, tá disponível em todas as plataformas digitais, Sobre Amor de Novo. Escute no Spotify, no YouTube tem o Visualizer para vocês verem. Foi um projeto muito bacana de fazer, de pensar, de trabalhar. Eu e o Los Beats, a gente ficou meses trabalhando, a gente ficou uns 7 meses aí trampando direto no projeto. Enfim, depois teve a parte de fazer a capa, de desenvolver todo o conceito, de fazer um ensaio fotográfico. Então foi um investimento bem alto, assim, fora da minha zona que eu fiz. Deixei algumas mensagens que vamos conversando, em posts que eu fiz e tal. Coloquei umas fotos antigas, tipo, que eu tirei com as mulheres que basicamente me inspiraram a escrever essas músicas, enfim. E é basicamente isso, essa é a história. Nesse momento que eu tava fazendo o EP, eu tava passando por uma situação meio complicada, enfim, uma situação meio delicada de saúde e tal, enfim. Então não tava no melhor dos momentos pra fazer, mas mesmo assim eu queria fazer porque é algo que eu já almejava há muito tempo. Então eu me esforcei o máximo pra conseguir gravar e fazer o EP nesse momento. Eu gravei com um parceiro, né, com o Los Beats, que ele é o produtor de todas as faixas. Ele que me mixou e masterizou tudo, me agradecer ele também, ele tá ligado que ele é monstro, mandou muito bem na produção. Foi uma das primeiras experiências que eu tive com uma produção mais profissional, então pra mim foi bem bacana. Essa basicamente é a história e o conceito de tudo. E também, nesse meio tempo, eu fiz um ensaio fotográfico e tal. Lancei umas fotos com um teor mais ácido, assim. Tipo, na foto mostra eu, por exemplo, lutando com a figura do Cupido e tal, com arco e flecha. Mostra eu derrotando, enfim, que exemplifica a queda desse amor e tal, queda desses ciclos. Tem uma foto também que eu queimei um coração, né, enfim, de pelúcia e tal. Na verdade, eu ganhei de uma ex e tal, enfim. E aí eu usei meio que representação, não por ódio nem nada, mas é porque eu achei que fosse ficar legal pro contexto e tal. Enfim, como já não tava mais junto, então já tinha tempo, então eu pensei, você daí não tem que guardar isso, tá ligado? Então vou usar pra arte. Essa é a história do meu EP. Eu também lancei uns vídeos, né? Postei uns vídeos aí no TikTok e tal, no meu Instagram, mostrando o processo criativo, né? Enfim, eu gravando e tal, esse processo do EP. Eu gravei no meu home studio que eu tenho em casa e também no home studio na época na casa do Los Beats e tal. Então foi um trabalho bem underground, assim, tipo, não teve uma super produção, super estrutura, foi tudo feito de forma orgânica, só que de forma profissional e estruturada, né? Então a gente passou dias juntos gravando e tal, enfim, eu dormi aqui em casa uns 2, 3 dias seguidos, e a gente só trampando e fazendo acontecer. Então é uma experiência muito legal também por conta disso, todo o empenho e dedicação que a gente teve no projeto. Gostaria muito que vocês ouvissem e depois de ver esse vídeo, talvez vocês consigam escutar o projeto
com mais profundidade, sabe? Além de soar como se fosse um punhado de love songs separados, uma mixtape de love songs, quando nunca foi isso. É um projeto fechado, estruturado e feito pra você pensar, entendeu? Não apenas se colocando na minha pele, mas lembrando de coisas que você já passou, coisas que aconteceram com você também, né? Coisas que acontecem com nós, seres humanos, todos os dias, todos os anos durante a nossa vida. Então, esse foi o meu intuito, né, de fazer. Além de desabafar, né, enfim, de colocar certas situações para fora em forma de arte, para que eu conseguisse superar essas situações também, né? Mas também uma forma de eternizar, né, no mundo e usar isso como porta-voz para outra, ser um porta-voz para outras pessoas. É uma forma de tirar o excesso de pensamentos na mente. Então, espero que quem escute agora, enfim, quem venha escutar futuramente e venha ver esse vídeo, venha ver o que eu falei aqui, consiga realmente absorver toda a mensagem e tudo que eu quis passar com essa experiência. Então, é isso, pessoal. Agradeço para quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Novos projetos estarão por vir. Estou trabalhando em coisas novas aí. Tô sumido há um tempo, mas tem algumas coisas para lançar. Só preciso de uma estrutura bacana para poder subir o nível. Assim, no intuito. E é isso, então, tamo junto. Valeu.